Bem, amigos, na física, calorimetria é o ramo que vai estudar o calor, vai estudar a troca de calor entre os corpos, bem como a propagação do calor de maneiras variadas. Dentro do estudo de calorimetria, nós começamos conversando contigo sobre as escalas termométricas, sobre as formas de propagação do calor, e agora nós iremos abordar um assunto mais aprofundado, porque eu vou buscar o estudo do calor com as suas respectivas características. Para que a gente possa fazer isso, convido a você a localizar na sua apostila o capítulo de número 20. Quais são as expectativas de aprendizagem hoje? Definir calor e suas características. O que é que a gente vai querer que você entenda? Quando a gente fala em calor, nós estamos falando de energia térmica. Energia térmica é essa que vai se deslocar sempre de um corpo mais quente para um corpo mais frio. O que é um corpo mais quente e um corpo mais frio? Por convenção, já que a gente não faz a definição do que é quente e frio, nós consideramos aquele que tem a temperatura mais elevada, o corpo mais quente. E aí, vinculamos ao que nós já aprendemos anteriormente. Temperatura é estado de agitação das moléculas. Então, quando você está diante da transmissão de energia térmica de um corpo mais quente para um corpo mais frio, você está literalmente diante do conceito de calor. Iremos falar sobre capacidade térmica, calor específico. Iremos falar do calor sensível e do calor latente. E, por fim, iremos apresentar as trocas de calor entre os corpos. Para começo de conversa, eu trago para você aqui duas imagens para que a gente possa se situar nesta nossa definição. Aqui nós temos uma fogueira, né? E aqui nós temos um pedaço de gelo no processo de fusão. O que é que existe de semelhante e o que é que existe de diferente nas duas situações? Na primeira situação, observe que nós estamos tendo uma fonte de calor que, consequentemente, vai liberar calor para alguém. Esse fogo queimando, por irradiação, esse fogo está queimando a madeira, por irradiação, vai aquecer os corpos que estão aqui ao seu redor. Por exemplo, aqueles tijolos de dentro dessa churrasqueira. Aqui embaixo, o processo de fusão do gelo só ocorre se essa barra de gelo recebe calor. No caso aqui, ela recebe calor do próprio meio. Então, em ambas as situações, eu tenho troca de energia. Um fornece calor, o outro recebe calor. O que é calor, portanto? Energia térmica em trânsito. Calor, energia térmica em trânsito. Qual é o sentido? Sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Fisicamente, existe uma definição de calor, mas o entendimento, acredito eu, que você já tenha captado. Fisicamente, a definição de calor é a energia térmica em movimento que se desloca de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Assim, um corpo pode receber ou ceder energia térmica, mas nunca pode ter. Nunca pode ter. Às vezes nós ouvimos frases do tipo, hoje eu estou com muito calor. Nós não possuímos calor. Se calor é energia térmica que está se movimentando de um corpo para outro, você não pode conter calor. Você pode até ter a sensação térmica de, agora você não possui calor, tá? O calor é energia em trânsito, é saindo de um corpo quente para um corpo frio. O que acontece quando um corpo cede ou recebe energia térmica? Muito simples. Ou ele aquece ou ele resfria. Ou ele eleva a temperatura ou ele baixa a temperatura. Quando nós tivermos variação de temperatura somente, eu vou dizer que esse calor é calor sensível. Como assim, Vanks? Você pega a água e sabe que a água tem ponto de fusão 0 grau e tem ponto de ebulição 100 graus Celsius, não é? Então eu digo assim, ó, eu tenho água a 30 graus Celsius e aqueci até 50 graus Celsius. Me diga uma coisa, que estado físico era aqui? Líquido. 50 graus, a água está como? Líquida. Se você aqueceu a água, variou a temperatura, mas não mudou seu estado de agregação, ou seja, continua líquida, isso aqui é calor sensível. Agora imagine a seguinte situação. Você pega essa água de 50 graus Celsius, aquece até 100 graus Celsius. Quando ela atingir 100 graus Celsius, ela passa a formar-se, em matéria de agregação, uma característica de fase gasosa ou fase de vapor. Daqui para cá, de 30 para 50, não mudou de estado físico, calor sensível. De 50 para 100, você teve uma mudança da fase de agregação, passou do líquido para o vapor. Aqui não vai mais ser chamado de calor sensível, vai ser chamado de calor latente. Então, quando eu tiver mudança de temperatura, calor
sensível. Quando eu tiver mudança de estado físico, calor latente. Então aqui estão dois conceitos importantíssimos. Lá, ó. Primeiro, calor sensível, quando nós mudamos a temperatura. Segundo, calor latente, quando nós mudamos a fase de agregação. Pega uma barra de chocolate. Você pegou uma barra de chocolate, comprou no mercado, deixou exposta ao sol dentro do carro, você esqueceu lá dentro do carro, e o calor fez com que aquela barra de chocolate que estava sólida entrasse no processo de fusão, fosse fundindo, fosse passando para o líquido. Esse calor é o quê? Calor latente, porque mudou de estado físico. Você pega um refrigerante, tira da geladeira, ele está com a temperatura baixa. Deixou sobre a mesa, foi tomar banho. Quando você voltou, o refrigerante já não estava mais tão frio como estava anteriormente. E a temperatura dele subiu. Deixou de ser líquido o refrigerante por causa disso? Não, Vanks. Então, isso aí é calor sensível. Se não mudar o estado de agregação, é calor sensível. Se mudou o estado de agregação, é calor latente. Capacidade térmica ou capacidade calorífica. Capacidade térmica nós vamos representar pelo C maiúsculo, enquanto que o calor específico, que é o próximo tópico, eu vou representar pelo C minúsculo. Já estou destacando isso aqui, porque a gente vai encontrar essas duas letras no mesmo cálculo e você não ter dificuldade. O que é que vem a ser capacidade térmica? É a quantidade de calor que um corpo, ó aqui, vou destacar isso aqui, ó, isso aqui é importantíssimo, precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie em uma unidade. Como assim, Vanks, variar uma unidade? Variar uma unidade significa variar 1 grau Celsius. Vamos imaginar que eu tenha te dado 200 calorias e você passou de 30 graus Celsius para 40 graus Celsius. Quem vai ser a sua capacidade térmica? 200 dividido. Quanto foi que variou aqui, moçada? Variou 10. Então, você faz 200 dividido por 10. Então, a sua capacidade térmica seria 20 calorias por grau Celsius. Ah, entendi. Eu vou pegar uma determinada quantidade de calor e vou fornecer para um corpo. Então, quando isso acontecer, ele vai variar a temperatura em uma unidade, ou seja, um grau. Para cada grau é uma quantidade de calor que você precisa fornecer. Então, se eu forneci 200 calorias e conseguir sair de 30 para 40, qual a relação aqui? 200 dividido por 10, 20 calorias por grau Celsius, ou graus centígrados. Portanto, como é que eu calculo a capacidade térmica? Capacidade térmica, eu vou pegar a quantidade de calor e vou dividir pela variação de temperatura. Desse modo, entende-se que para o corpo variar, você vai verificar quanto você forneceu de calor, você vai dividir pela variação de temperatura e você vai chamar esta razão de capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Eu costumo tirar este símbolo que a física gosta de usar e coloco T, para que você não tenha dificuldade de lembrar. E o que é o calor específico? Calor específico é a quantidade de energia térmica que cada unidade de massa de um corpo, lá é o corpo, aqui é o quê? Unidade de massa de um corpo. Precisa para ceder ou receber, porque sua temperatura também varia em unidade. Aí você poderia me perguntar, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A capacidade térmica depende da quantidade. O calor específico depende da natureza do material. Vamos dar um exemplo aqui, preste atenção. Eu vou dizer aqui, ó, calor específico da água é igual a 1. Isso aqui vai ser 1 para um copo com 100 ml de água, para uma piscina com 20 metros cúbicos de água, para um tambor, para um lago, não vai mudar. Já a capacidade térmica, que é aquele C maiúsculo, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ele depende da quantidade de material que você está trabalhando. Lá, capacidade térmica vincula-se à quantidade de energia do corpo. E o calor específico, a quantidade de energia de cada unidade de massa de um corpo. Ou seja, natureza do material. Como é que a gente vai descobrir o calor específico? Quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de tempo. Essa é a relação. E a capacidade térmica, aquele que C maiúsculo? Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Beleza? É só isso que a gente vai ter que saber. Eu vou usar muito esta relação aqui. Tá? Vou usar muito essa relação. Você dá uma olhadinha aqui, o que é que você faz? Isso aqui também você poderia fazer, sabe o que? Daqui, ó, descobrir uma relação matemática importantíssima que é essa. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Daqui a pouquinho eu vou te explicar o que é isso. Vamos lá. Calor sensível. Olha aqui, o nosso amiguinho aqui está com calor, né?
Esse pássaro está com calor, essa coisinha linda aqui está com calor. Me diga uma coisa, quando ele se submete a essa condição aqui, vai mudar a temperatura dele? Ele vai se sentir mais fresquinho? Vai, sem dúvida. Mudou de estado físico aí? Graças a Deus, não. Então, o que é o calor sensível? Calor sensível vai ser a quantidade de calor que você fornece para mudar a temperatura. Calor latente, quantidade de calor que foi fornecida ou retirada para que você mude de estado físico. Quando falar em calor sensível, é mudança de temperatura, variação de temperatura. Quando falar em calor latente, é variação de estado físico, tá bom? Bom, você lembra que eu fiz na tela anterior, que eu disse assim, olha, dessa fórmula do calor específico a gente pode criar uma nova fórmula? Pois é, o calor sensível tem essa fórmula bem aqui, ó, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tem uma frasezinha aqui para você lembrar, que macete, Q, M, C, T. Por isso que eu gosto de usar o T. Que macete. A quantidade de calor sensível é dada pela massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa quantidade de calor ela é dada em calorias. Porém, como caloria é energia, eu deixo bem claro aqui quanto que vale cada caloria. 4,1868. Alguns autores utilizam o exercício 4,1868. Outros, 4,18. Outros, apenas 4. Vamos ver o calor latente. O que é o calor latente? Veja essa ilustração aqui. Isso aqui é um picolé. Está morrendo de calor. Ele tem calor? Não, porque calor é energia térmica em trânsito. O que é que vai acontecer aqui na prática? Você pega um sorvete ou um picolé e deixa exposto ao sol. A quantidade de calor que ele recebe vai mudar o seu estado físico, não vai? Esse nosso amiguinho aqui vai passar do sólido para o líquido. Que calor é esse? Mudança de estado físico é calor latente. Mudança de estado físico, variação de estado físico é calor latente. Qual é o calor sensível, Vanks? Muda apenas a temperatura. O calor latente muda o estado físico. Qual é a fórmula? Q igual a M vezes L. Vanks, o que é o L? L é o calor latente. LF é o calor latente de fusão, quando você passa sólido para o líquido. E o LE é o calor latente de ebulição, quando você passa do líquido para o gasoso ou vapor. Como é que a gente faz isso? A gente recebe no exercício. Normalmente a gente já recebe isso aqui. Dá um exemplo, Vanks. Vou te dar um exemplo aqui, a água. Quando eu me refiro à água, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. O que significa isso? Para a passagem do sólido para o líquido, você precisa fornecer 80 calorias para cada grama de água sólida para água líquida na mudança. O calor latente de ebulição da água é de 540 calorias por grama. Qual é o significado disso? Para cada grama de água que você deseja passar do estado líquido para a forma de vapor, você tem que oferecer 540 calorias. Qual é a palavrinha que vai lembrar disso aqui? Lembra daquele teu amigo ou da tua amiga? Que mala. Ó, que mala. Fulano. Ah, você conhece fulano? Isso aqui, mala. Pronto. Que é o quê? Quantidade de calor. Que é o M? É a mala. Não, pessoal, é a massa do corpo. Que é o L? É o calor latente de fusão ou de ebulição. Trocas de calor. Ó, esse animal está com muito calor. Olha só o que ele fez. Resolveu o problema dele. Muito inteligente, esse nosso amiguinho. Como é que eu faço para troca de calor? O que significa isso? É muito simples. Eu vou pegar aqui o corpo A. Vou pegar aqui o corpo B. Vamos imaginar que a temperatura de A esteja mais elevada do que a temperatura de B. O que vai acontecer? O A vai fornecer energia térmica para o B. Como é o nome dessa energia? Calor. O A tem calor? Não. O B também não? Também não. Porque energia em trânsito é o calor. Então a troca de calor nada mais é que um processo que vai haver transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa energia térmica em trânsito, eu dou o nome de calor. Aí você poderia me perguntar, Vanks, essa quantidade de calor vai ficar sendo transferida o tempo inteiro? Não. Até a temperatura de A ser igual à temperatura de B. Quando as duas temperaturas forem as mesmas, eles vão parar de trocar calor. Como é o nome que se dá a essa situação aqui? Equilíbrio térmico. Quando você conseguir deixar os dois corpos que estão com transferência de calor com as mesmas temperaturas, você vai dizer que atingiu o equilíbrio térmico.
Sistema termicamente isolado. Essa jovem também está com muito calor. Tá certo essa frase? Tá errado. Por que a gente fala que alguém está com calor? É o hábito, é a linguagem popular. Fisicamente isso não existe, ninguém tem calor. Ela pode estar com sensação térmica de. Então veja só, sistema termicamente isolado. O que seria um sistema termicamente isolado? O nome já diz tudo. Só vai haver troca de calor com os corpos que você tem. Por exemplo, corpo A e B, só eles dois estão trocando calor, não vai mais ter ninguém envolvido, tá? Então, sistema termicamente isolado, possível dizer que quando você soma a quantidade de calor que você recebeu com a quantidade de calor que alguém doou, vai dar quanto? Zero. Está aqui o corpo A, oferecendo energia para o corpo B. Quantidade de calor de A somado com a quantidade de calor de B tem que dar quanto? Zero. Por que isso? Porque QA é igual a menos QB. O que significa isso aqui? Quantidade de um é igual à quantidade do outro, que sinal trocado. O que um ganhou e o que o outro perdeu, tá bom? Essas trocas, elas nos lembram um princípio chamado princípio de conservação de energia. O que significa o princípio de conservação de energia? A quantidade de energia cedida por um corpo é igual à quantidade de energia absorvida pelo outro corpo. Em outras palavras, é possível dizer o quê? Que o somatório das quantidades de calor envolvidas aqui é igual a zero. Sistema termicamente isolado. E qual é o segundo sistema que a gente tem? O sistema termicamente não isolado. Por quê? Porque nesse sistema você tem troca de calor não só com dois copos, você também troca com o meio. Por exemplo, quando a gente vai ferver água numa panela aberta, o sistema não é um sistema isolado. Por quê? Você tem a fonte de calor lá no fogão, você tem o recipiente, você tem o líquido, você tem o ambiente. Então, no sistema isolado, você só tem o A e o B. Aqui você tem o A, aqui você tem o B e aqui você também tem o quê? O meio. Por quê? Porque aqui você não isolou. Ó, aqui está aberto, ó. Esses camaradinhos aqui estão abertos. Então, você ia fazer quem? Quantidade de calor do A, mais a quantidade de calor do B, mais a quantidade de calor do meio. Ó, você não isolou os corpos, tá? O que acontece aqui? Essa quantidade de calor que existe, ela também tem interferência direta com o meio que você está inserido, porque você não isolou o sistema. Sistema termicamente isolado, não tem riscos de troca com o meio. Sistema termicamente não isolado, tem troca com o meio. Eu cozinhei um alimento com a panela sem tampa. É o sistema termicamente não isolado. Equivalente em água. O que significa esse termo aqui? Bom, quando a gente fala equivalência em água, o nome já diz tudo. É um comparativo de algum material com esta substância aqui, o H2O. O que a gente vai fazer? Equivalência em água, meus amigos, é a massa de água que possui capacidade igual à de um corpo. Ah, entendi. Você pega uma amostra de água e compara com outro material. Exatamente. Por exemplo, quando a gente diz aqui, ó, o exemplo que a gente traz aqui para você. Um corpo tem capacidade térmica de 30 calorias por grau Celsius, ou seja, a quantidade de calor que você precisa para alterar 1 grau Celsius na temperatura dele. O que significa dizer isso? Que o seu equivalente é 30 gramas de água. Ah, por quê? Porque a água tem um calor específico de quanto? De 1. Se eu disser assim, ó, um corpo tem capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Que isso aqui corresponde à mesma quantidade de água que você trabalharia no aquecimento de quantos gramas? 40 gramas de água. Em muitas situações, esse conceito vai ser importante para nós e é bom que você se lembre disso. Equivalente em água é o quê? A equivalência em água de um corpo. É a massa de água que possui a capacidade térmica igual a algum corpo que você tem ao trocar certa quantidade de calor, tá bom? E por fim, nesta sequência, potência. O que significa potência térmica? Quando a gente, por exemplo, coloca um alimento no fogão e ele tem bocas distintas, ou seja, a chama de tamanhos distintos lá no fogão, eu estou avisando para você que nós iremos ter um fornecimento de calor de maneira variada, concorda comigo? Você vai lá no fogão, aí você tem lá 2 bocas pequenininhas e 2 grandonas. Certamente, a potência dessas 2 aqui de baixo, em matéria de potência térmica, será maior do que dessas 2 pequenininhas, que são menores fontes de calor. A potência, portanto, vai ser o quê? A quantidade de calor que você fornece e o tempo que você necessitou para aquecer. Potência, quantidade de calor fornecida dividido pela variação do tempo que você teve para aquecer o material que você possui. Pega um forno micro-ondas.
Então, obviamente, aqui eu estou trabalhando com ondas eletromagnéticas para poder fazer uma comparação com você. Você pega um forno micro-ondas, você vai ver no seu painel que ele existe várias opções de potência. Para cada destinação, uma potência diferente. Alguns com potência maior, outros com potências menor. Quando você tem lá a potência para aquecer o leite, vai lá no botãozinho uma potência. Potência para descongelar a carne, já vai precisar de mais potência, ou seja, você precisa de mais quantidade de calor em função do tempo para que aconteça o tão esperado aquecimento. Então, quando você fizer esta relação, você vai falar em quê? Potência, quantidade de calor dividido por quem? Pelo intervalo de tempo de aquecimento, tá bom? Então, para efeito de informação, quanto maior a potência, menor o tempo gasto para aquecer. Como é que a gente fornece a unidade, Vanks? Quantidade de calor é caloria e tempo normalmente é segundos. Pode acontecer também que o autor ofereça para a gente caloria por minuto. Isso aqui vai depender muito de cada exercício, tá bom? Eu coloquei aqui para a gente 2 exemplos para que a gente pudesse trabalhar com você os conceitos que eu te ensinei de calor sensível, conceito de calor latente, bem como conceito de potência. Primeiro exercício eu coloquei aqui para você. Se liga, Mariazinha. Um bloco de ferro de 600 gramas de massa está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é 0,114. Aí eu tenho 2 perguntas. Primeira, qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que a sua temperatura passe de 20 para 50 graus? Meus amigos, o ferro a 20 graus Celsius é estado o quê? Sólido. Passa para 50 graus Celsius, continua sólido. É calor o quê? Primeira coisa que você tem que fazer é calor sensível. Vanks, qual é aquela frasezinha que você brincou para achar o calor sensível? Que macete. Que macete. Onde Q é a quantidade de calor, M é a massa, o seu calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Então, como é que ia ficar isso? Qual é a massa do ferro? Quanto que ele te deu aí? 600 gramas. Qual o calor específico dele? 0,114. Variação de temperatura. Tu foi do 20 para o 50, então é 50 menos 20. Eu estou colocando 50 menos 20 aqui dentro do parêntese, mas se você não quisesse fazer isso, se você quisesse jogar direto 30, não tinha problema. Tá? Q vai ser igual a 600 vezes 0,114 vezes 30. Qual vai ser a quantidade de calor necessária para você transformar a temperatura do ferro de 20 para 50 graus? Vamos fazer essa continha aqui para você? 600 multiplicado com 0,114 multiplicado com 30. Nós vamos encontrar nessa conta 2.052. Então você vai precisar de 2.052 calorias. Beleza? E a segunda, Vanks? Na letra B, qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder? Olha aqui. Deve receber para aquecer. Deve ceder, o que é que vai acontecer? Essa barra de ferro vai resfriar. Deve ceder para que a sua temperatura varie de 20 para menos 5. Obviamente, a resposta sua tem que aparecer com o sinal de menos, tá? O ferro a 20 graus, bem como o ferro a menos 5, é sólido. Continua sendo calor sensível. Vanks, qual a fórmula que eu vou usar? A mesma. Que macete. Se você mudasse o estado físico, seria que mala. Então vamos lá. A massa do ferro continua 600. O calor específico continua 0,114. Só que agora a variação de temperatura, tu saiu de 20 e foi para menos 5. Final menos inicial. Menos 5, menos 20. Cuidado, não vai colocar 15 não, tá? Menos 5 para 20, menos 5 e para 20 não é 15. Cuidado para não querer fazer 20 menos 5, 15. Não é assim. É final menos inicial. Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. O aluno desavisado mete um 15 aqui. Cuidado com isso aqui. Então vai ficar como isso aqui? Quantidade de calor vai ser 600 vezes 0,114 vezes menos 25. Quantidade de calor vai ser menos, ó, você vai perder calor. Vamos fazer essa conta aqui para você. 600,114, 25. Quando eu faço essa conta, eu encontro 1.710 calorias. Ou seja, para que a temperatura caia de 20 graus para menos 5, essa barra de ferro tem que ceder 1.710 calorias, a gente coloca o sinal de menos à frente. E eu trouxe também para você, para que a gente fechasse a nossa aula de hoje, uma situação que envolve potência. Veja lá, ó. Sob uma chama constante de potência 192,5 watts, ó, um fogão, por exemplo, aceso, uma boca ligada.
192,5 watts, um corpo sofre um aumento de temperatura de 40 graus. ΔT igual a 40 graus. Ó, variou 40 graus. Num tempo de 2 minutos. Amigos, 2 minutos são quantos segundos? São 120 segundos. Via de regra, a unidade de tempo você vai usar segundos, tá? Por que, Vanks? Porque a unidade watt de potência trabalha com tempo em segundo. A não ser que o autor traga pedindo alguma coisa desse sentido, tá bom? E outra coisa importante é que ele está dando o valor da caloria bem aqui, ó, 4,2. Então ele não vai ficar satisfeito em achar respostas que não sejam efetivamente transformadas. Então vamos lá. O que é que você vai fazer? Ele está querendo saber qual é a capacidade térmica. Bom, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ter que fazer uma sequência grande de cálculo. Por quê? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir essa quantidade de calor, tá? Eu vou colocar 120 segundos aqui para eu liberar esse espaço, tirar essa moça daqui, ó, essa informaçãozinha aqui, porque eu vou liberar espaço para a gente fazer o cálculo. Eu vou fechar aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro passo. Potência é o quê? Quantidade de calor dividido pelo tempo. Como é que eu vou fazer aqui a potência? Quanto que ele me deu? 192,5. Igual a quantidade de calor. Quanto tempo? 120. Você vai passar esse nosso amiguinho aqui multiplicando, vai ficar 192,5 vezes 120. Vanks, quanto é a quantidade de calor? Vamos descobrir agora. 192,5, 192,5 vezes 120. Quando eu fizer essa conta para você, vai dar 23.100. 23.100 joules. Bom, se a pergunta fosse somente quanto que era a quantidade de calor, já tinha terminado, mas não foi isso que ele perguntou, não. Ele perguntou a capacidade térmica. Cuidado. A capacidade térmica, eu não vou trabalhar com joule, eu vou trabalhar com quem? Com caloria. Então, o que é que eu vou ter que fazer? 23.100. Eu vou ter que dividir por quanto? Por 4,2. Por que, Vanks? Porque eu preciso dessa moça aqui em calorias para fazer a capacidade térmica. Lembra que aqui é caloria por grau Celsius? Pois então eu não posso colocar joule. Então vamos fazer aqui 23.100. 23.100 e vamos dividir essa criança por 4,2. Quando você fizer, você vai encontrar 5.500 calorias. 5.500 calorias. Com essa informação, o que é que você vai fazer? Você vai calcular a capacidade térmica que ele te pediu. Veja que o nosso exercício foi dividido em duas etapas. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. 5.500 dividido... Qual é o tempo mesmo? Desculpe, que tempo? Desculpe. Variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? A variação de temperatura que eu tive aqui no exercício foi de 40. Cancelo aqui e aqui. Quanto é que vai dar 550 dividido por 4? 137,5. Qual unidade? Caloria por grau Celsius, tá? ΔT é a variação de temperatura. Eu citei equivocadamente tempo, confundi aqui a letra T. Obrigado por sua compreensão. Com isso, nós efetuamos a apresentação inicial das nossas aulas na segunda parte de termologia, falando sobre calor sensível, calor latente, equilíbrio entre os corpos, troca de calor, potência. Então, você assista de novo essa aula e as dúvidas que você tiver nesse instante, por gentileza, fique à vontade, pergunte aquilo que você porventura não tenha entendido, que eu estou aqui à sua inteira disposição.